Refutando as alegações do Jesus histórico, uma análise crítica. Após uma cuidadosa revisão do vídeo em questão, devo destacar numerosos erros graves em sua metodologia histórica, uso seletivo das evidências e compreensões fundamentais erradas sobre como estabelecemos fatos históricos. Deixe-me desmontar sistematicamente as afirmações do vídeo utilizando a metodologia histórica real e o entendimento acadêmico atual. O erro metodológico fundamental. O vídeo começa com um erro crítico. Assume que, porque temos histórias sobre Jesus, deve ter havido uma pessoa histórica por trás delas. Este é um caso clássico de raciocínio circular. Muitas figuras religiosas, Mitra, Dioniso, Ísis-Osíris, tinham histórias elaboradas mas sem base histórica. A abordagem histórica correta requer provas independentes e contemporâneas, não apenas histórias posteriores que podem ter se desenvolvido ao longo do tempo. Historiadores romanos. Não há evidência que afirma. O Tácito. O vídeo apresenta Tácito como prova definitiva, mas isso é profundamente problemático. Tácito escreveu aproximadamente 85 anos após a morte suposta de Jesus, cerca de 116 d.C. Como aristocrata romano, ele certamente obteve suas informações das fontes cristãs durante a perseguição de Nero, não de investigação independente. O trecho mostra claramente o preconceito anticristão de Tácito, uma classe odiada por suas abominações. Há um significativo debate acadêmico sobre se todo o trecho é autêntico ou contém interpolações cristãs. Isto não é confirmação independente, mas sim evidência de que por 116 d.C., os cristãos afirmavam que Jesus existiu e foi executado sob Pilatos, o que não nos diz nada sobre a realidade histórica. Plínio, o jovem. O vídeo distorce a carta de Plínio, cerca de 112 d.C. Plínio confirma que os cristãos existiam e adoravam Cristo como um Deus. Não diz absolutamente nada sobre se Jesus era uma pessoa histórica. Apenas demonstra o que os cristãos acreditavam há mais de 80 anos após os eventos supostos. Plínio estava investigando o movimento religioso, não verificando fatos históricos. É como usar contas do século XX sobre George Washington para provar que ele existiu. Mostra o que as pessoas acreditavam mais tarde, não a realidade histórica. Suetônio. A alegação do vídeo sobre Suetônio é particularmente enganosa. Suetônio escreveu sobre Crestus, não Cristos, causando perturbações em Roma. Crestus era um nome comum para escravos, significando útil. O trecho provavelmente refere-se a uma pessoa completamente diferente. Mesmo que se referisse a Cristo, foi escrito 90 anos após a morte de Jesus. A datação está errada. Jesus teria morrido cerca de 20 anos antes quando Cláudio expulsou os judeus. Isto não é evidência de Jesus, mas demonstra como as primeiras reivindicações cristãs espalharam confusão. Joséfo. A fraude do Testemunho Flavianum. O vídeo apresenta o Testemunho Flavianum, a suposta referência de Joséfo a Jesus, como evidência sólida, mas está em uma das passagens mais contestadas na literatura histórica. O trecho, como está nos manuscritos gregos, é claramente cristianizado. Um historiador judeu como Joséfo nunca teria escrito ele era o Cristo ou ele apareceu vivo novamente no terceiro dia. A maioria dos acadêmicos, incluindo os cristãos, concorda que contém significativas interpolações cristãs, embora alguns argumentem pela existência de um núcleo autêntico pequeno. A versão árabe mencionada no vídeo não é mais autêntica. É uma tradução muito posterior com seus próprios problemas. O trecho sobre Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, é mais plausível, mas ainda assim problemático. Ele pode ter lido originalmente Jesus sem chamado Cristo, adicionado posteriormente. Mesmo que seja autêntico, apenas demonstra que por 93-94 d.C., alguns judeus sabiam de cristãos que acreditavam que Jesus existia. Isto não é evidência de que Jesus existiu, mas sim evidência das reivindicações cristãs que penetraram nos círculos judaicos no final do século I. Referências talmúdicas. Predominantemente falsificacos medievais. As alegações do vídeo sobre as referências talmúdicas a Jesus são quase inteiramente falsas. A maioria das referências talmúdicas a Yeshu foi escrita séculos após Jesus ter vivido. O Talmud babilônico não foi compilado até o século 5-6 d.C. Há múltiplos indivíduos chamados Yeshu na literatura rabínica. Os acadêmicos não conseguem concordar qual, se algum, se refere ao Jesus cristão. A referência dos 40 dias pendurada vem do Toledot Yeshu, uma polêmica medieval anticristã, não do Talmud. A alegação de que nenhum opositor judeu ao cristianismo jamais negou a existência de Jesus é simplesmente falsa. Polemistas judeus como Trifo no século II d.C. questionaram sua importância,
Escritores medievais judeus posteriores às vezes o trataram como inteiramente mitológico. Este é um caso clássico de retrojeto de crenças posteriores para textos antigos. Evidência arqueológica, representação errada e fraudes. Piscina de Siloé. O vídeo apresenta isto como prova de que Jesus existiu, mas a existência da piscina apenas mostra que um local mencionado no Evangelho de João existia. Isto prova nada sobre Jesus. Os evangelistas poderiam ter situado histórias em locais reais. O Evangelho de João foi escrito por volta de 90 a 100 depois de Cristo, décadas após os eventos. É como encontrar o Coliseu e afirmar que prova que as histórias de gladiadores nas lendas medievais são históricas. Ossuario de Caifás. O vídeo alega que isto prova que o sumo sacerdote bíblico Caifás existiu. O ossuário diz José, filho de Caifás, mas isto apenas prova que alguém com esse nome existiu. A identificação com o sumo sacerdote bíblico é pura especulação. Muitas pessoas tinham nomes semelhantes no século I da Judéia. É como encontrar um ossuário dizendo João, filho de Smith, e afirmar que prova que João Smith da sua igreja existe. Ossuario de Tiago. O vídeo apresenta isto como prova definitiva, mas a autoridade de antiguidades de Israel concluiu que era uma falsificação. Vários acadêmicos independentes determinaram que a inscrição Irmão de Jesus foi adicionada posteriormente. O ossuário de Tiago foi amplamente considerado uma falsificação pela comunidade acadêmica. Mesmo que fosse autêntico, apenas provaria que alguém chamado Tiago existia, não que ele era irmão de Jesus. Esta é talvez a representação mais flagrante no vídeo. O anel de Pilatos. O vídeo apresenta isto como importante evidência, mas apenas confirma o que já sabíamos do Stela de Pilatos, uma inscrição encontrada em 1961. Não diz nada sobre Jesus. A existência de Pilatos nunca foi questionada. A questão é sobre Jesus. É como encontrar um documento mencionando Pôncio Pilatos e afirmar que prova a existência de unicórnios. Provises Biblitsas. Interpretatio totalment errata. Isaías capítulo 7 versículo 14, Nascimento virgem. O vídeo alega que isto prova o nascimento virgem de Jesus. A palavra hebraica é a alma, que significa jovem mulher, não virgem. A tradução de virgem vem do Septuaginta grega, Elixixis, que já foi influenciada pela interpretação cristã precoce. A tradição judaica antiga nunca interpretou isto como predizendo uma virgindade messiânica. Isaias 53, Servo Sofredor. O vídeo alega que isto descreve perfeitamente a crucificação de Jesus. Na tradição judaica, este capítulo refere-se à nação de Israel, não a um Messias individual. O Targum Jonatã, tradução aramaica antiga, identifica explicitamente o servo como Israel. A descrição não corresponde aos detalhes da crucificação. Descreve alguém cortado da terra dos vivos, o que vítimas de crucificação não eram. Salmo 22. O vídeo alega que Davi descreveu a crucificação séculos antes dela existir. A crucificação não foi inventada até o século 6-4 a.C., mas não foi usada pelos romanos até muito depois. Os autores dos evangelhos provavelmente usaram o Salmo 22 para moldar sua narrativa da crucificação. Detalhes como transpassaram minhas mãos e pés estão em disputa no hebraico original. O detalhe de sortearam minhas vestes era prática padrão para pertences de vítimas de execução. Isto é um clássico ajuste retroativo, usando histórias posteriores para interpretar textos antigos. O problema do silêncio. Por que nenhuma evidência contemporânea? O vídeo ignora completamente o problema mais significativo para a historicidade, a completa falta de evidência contemporânea. Filão de Alexandria, 20 a.C., 50 d.C., que escreveu extensivamente sobre a Judéia, nunca menciona Jesus. Nenhum historiador romano do século I menciona Jesus, embora tenham documentado muitos outros agitadores judaicos. Nenhuma fonte contemporânea não cristã menciona Jesus, seus milagres ou sua grande multidão de seguidores. As cartas de Paulo, as escritas cristãs mais antigas, 50-60 d.C., contêm quase nenhum detalhe biográfico sobre Jesus. Paulo nunca afirma ter conhecido Jesus pessoalmente ou ter recebido informações de testemunhas oculares. Se Jesus realizou milagres públicos, reuniu grandes multidões e causou suficiente perturbação para ser executado, por que não há uma única documentação contemporânea? O silêncio é ensurdecedor. O mito do consenso. O vídeo afirma que existe um consenso entre os historiadores de que Jesus existiu, mas isso é enganoso. O consenso baseia-se principalmente no Novo Testamento, que é literatura teológica, não história neutra.
Muitos acadêmicos respeitados questionam este consenso: Richard Carrier, Thomas L. Thompson, Harold Doherty. O consenso baseia-se em raciocínio circular. Sabemos que Jesus existiu porque os evangelhos dizem, e confiamos nos evangelhos porque Jesus existiu. O argumento dos critérios de embaraço, que os cristãos não inventariam detalhes vergonhosos, é falho. Os primeiros cristãos criaram muitas histórias por razões teológicas. A comparação com Sócrates, uma analogia errônea. O vídeo afirma que não duvidamos da existência de Sócrates, então por que não Jesus? Mas esta comparação falha. Sócrates tem 3 fontes contemporâneas: Platão, Xenofonte, Aristófanes. Múltiplas pessoas que conheceram Sócrates pessoalmente escreveram sobre ele. O aluno de Sócrates, Platão, escreveu sobre ele dentro de décadas após sua morte. Jesus não tem nenhuma fonte contemporânea. O evangelho mais antigo, Marcos, foi escrito 40 mais anos após sua suposta morte. Isto é comparar maçãs com laranjas. A implausibilidade histórica do Jesus bíblico. Após minha análise anterior, preciso ser ainda mais claro e contundente sobre as falhas catastróficas na argumentação histórica que sustenta a existência do Jesus histórico tal como é apresentado no vídeo. Este não é um mero exercício acadêmico, é uma questão fundamental de honestidade intelectual e rigor metodológico. Então vamos desmascarar completamente esta narrativa. A falácia fundamental. A inversão do ônus da prova. O vídeo comete um erro lógico imperdoável desde o início. Parte do pressuposto de que Jesus existiu e então busca provas para confirmar essa crença pré-existente. Esta é a definição de viés de confirmação, não de investigação histórica objetiva. Na verdade, o ônus da prova recai sobre quem afirma a existência de uma figura extraordinária, um homem que teria realizado milagres, ressuscitado mortos, caminhado sobre águas e, no final, ressuscitado ele próprio. Não é responsabilidade dos céticos provar que Jesus não existiu. É responsabilidade dos defensores da historicidade provar que ele existiu com evidências sólidas e independentes. A ilusão das fontes não cristãs. Tácito, uma fonte profundamente suspeita. O vídeo trata Tácito como fonte não cristã definitiva, mas omite deliberadamente fatos cruciais. Tácito escreveu 85 anos após os eventos supostos, quando lendas cristãs já estavam bem estabelecidas. Como governador romano, ele teria acesso a registros oficiais. Por que não cita nenhum documento oficial? O texto contém linguagem claramente cristã: Cristo, penalidade máxima, referência à ressurreição. A passagem contradiz conhecimento histórico. Romanos não executavam pessoas por crimes religiosos, apenas por ameaça política. A expressão classe odiada por suas abominações reflete preconceito romano contra todos os grupos religiosos não tradicionais, não uma investigação histórica. A lógica histórica é irrefutável. Se Tácito realmente tivesse acesso a registros oficiais sobre Jesus, teria mencionado o crime específico, sedição, o tribunal que o julgou, e teria usado o termo técnico romano para crucificação, supplicium crucis. O silêncio sobre esses detalhes é eloquente. Ele estava repetindo rumores cristãos, não citando documentos oficiais. Plínio, o jovem, uma confirmação do que? O vídeo apresenta Plínio como prova de que Jesus existiu, mas Plínio escreveu 112 anos após a suposta morte de Jesus. Sua carta não menciona Jesus uma única vez, apenas Crestus. Ele admite explicitamente que está investigando uma religião existente, não verificando fatos históricos. Ele demonstra total ignorância sobre os detalhes da crença cristã, perguntando como tratá-los. A lógica é implacável. Se Plínio tivesse acesso a informações históricas confiáveis sobre Jesus, teria incluído detalhes biográficos. O fato de ele precisar perguntar ao imperador como lidar com cristãos mostra que não tinha informações históricas concretas, apenas estava lidando com uma religião emergente. Suetônio, uma confusão deliberada. A alegação sobre Suetônio é particularmente desonesta. Suetônio escreveu sobre Crestus, não Christus, um nome comum para escravos. A referência ocorre no contexto de distúrbios judeus em Roma por volta de 49 d.C. Jesus teria morrido 15 a 20 anos antes. Como poderia estar pessoalmente incitando distúrbios? O texto claramente se refere a conflitos internos entre judeus sobre uma figura chamada Crestus. A lógica é inescapável. Esta é uma clássica prova por confusão de nomes. É como encontrar um documento medieval mencionando João, o carpinteiro, e concluir que prova a existência de Jesus. A cronologia não fecha, o nome está errado, e o contexto é completamente diferente. Joséfo, a maior fraude da história antiga?
O vídeo apresenta o Testimonium Flavianum como quase incontestável, mas a verdade é: nenhum pai da Igreja antes do século IV menciona este texto, embora Orígenes e outros discutissem Joséfo extensivamente. O estilo é totalmente diferente do resto da obra de Joséfo, abrupto, teológico e com linguagem cristã inconfundível. A versão árabe que o vídeo menciona é do século X, 9 séculos mais tarde que Joséfo. O James Passage é igualmente suspeito. Por que Joséfo, um judeu, chamaria Jesus de Cristo sem explicação? A lógica devastadora. Se Joséfo realmente tivesse escrito que Jesus era o Cristo e ressuscitou, ele teria se tornado um dos primeiros cristãos proeminentes. O fato de ele permanecer um judeu observante que nunca menciona Jesus em outros contextos é uma contradição insuperável. O silêncio estrondoso. A prova mais poderosa contra a historicidade. O vídeo simplesmente ignora o problema mais devastador: o silêncio completo das fontes contemporâneas. Filão de Alexandria, que viveu em Alexandria e escreveu extensivamente sobre Judéia durante o período em questão, nunca menciona Jesus, mesmo discutindo figuras como João Batista. Nenhum documento romano oficial menciona Jesus, apesar de registros detalhados sobre outros agitadores judeus. Nenhuma inscrição ou documento administrativo da época menciona Jesus, Pilatos executando alguém assim, ou sequer a existência de um movimento cristão significativo. Paulo, nas cartas mais antigas, 50-60 d.C., não demonstra conhecimento de fatos biográficos sobre Jesus. Nunca cita suas palavras, ações ou detalhes de sua vida. A lógica é irrefutável. Se Jesus tivesse realizado milagres públicos, reunido multidões de milhares, causado tumultos no templo e sido executado por ordem de Pilatos, como é possível que nenhum historiador, administrador ou testemunha contemporânea tenha registrado isso? A resposta lógica é simples: esses eventos não ocorreram como descritos. A comparação com Sócrates, uma fraude intelectual. O vídeo compara Jesus com Sócrates, mas a diferença é abismal. Sócrates tem 3 fontes contemporâneas: Platão, Xenofonte, Aristófanes. Todos o conheceram pessoalmente. Sócrates é mencionado em documentos oficiais do julgamento. Sócrates, suas ideias são discutidas por seus contemporâneos em tempo real. Jesus, nenhuma fonte contemporânea. As primeiras menções são décadas depois, escritas por crentes. A lógica devastadora. Comparar Jesus com Sócrates é como comparar um relato de avistamento de OVNIs com a documentação do primeiro voo da NASA. Um tem evidências contemporâneas robustas, o outro é baseado em relatos posteriores de crentes. Há as exceções implausíveis necessárias para os relatos da crucificação serem verdadeiros. Para que os relatos bíblicos da crucificação de Jesus sejam historicamente precisos, teríamos que aceitar uma série de exceções extremamente improváveis. Exceção administrativa romana. Os romanos nunca permitiam que multidões determinassem execuções, especialmente durante a Páscoa, quando Jerusalém estava superlotada. Pilatos teria executado Barabás, não Jesus, para evitar distúrbios. Exceção histórica do Sinédrio. O Sinédrio não tinha autoridade para condenar a morte sob o governo romano, especialmente não durante a Páscoa. A descrição dos evangelhos contradiz totalmente o funcionamento do tribunal judaico. Exceção documental. Como explicar que nenhum registro romano ou judeu da época documente este evento extraordinário, enquanto documentos menores da época sobreviveram? Exceção teológica. Como explicar que nenhum escritor cristão antes de 70 d.C. mencione detalhes da vida de Jesus, se ele foi tão central para a fé? Exceção cultural. Como explicar que nenhum historiador judeu do século I mencione Jesus, mesmo em contextos negativos, se ele teria causado tanta controvérsia? Exceção geográfica. Como explicar que nenhuma fonte não cristã mencione o terremoto, trevas ou ressurreição de santos descritos em Mateus 27, 51 e 53, eventos que teriam sido notados por todos? Exceção testemunhal. Como explicar que nenhum dos discípulos tenha escrito sobre Jesus durante sua vida, se ele realizou tantos milagres e ensinou tanto? Exceção temporal. Como explicar que os evangelhos tenham sido escritos 40 a 70 anos após os eventos, quando todas as testemunhas oculares teriam morrido, sem nenhuma documentação intermediária? Exceção política. Como explicar que Pilatos, conhecido por sua brutalidade, teria cedido a uma multidão exigindo liberdade de um suposto agitador político? Exceção religiosa. Como explicar que os líderes judeus teriam violado tantas leis religiosas, como se reunir à noite, condenar à morte sem julgamento justo, apenas para eliminar Jesus? Conclusão. A história mais incrível nunca contada. A lógica histórica rigorosa nos leva a uma conclusão inevitável.
O Jesus dos Evangelhos é uma figura teológica, não histórica. O que provavelmente existiu foi um ou vários pregadores judeus apocalípticos do século I cujas histórias foram gradualmente mitificadas e transformadas na narrativa que conhecemos hoje. A alegação de que a maioria dos historiadores acredita que Jesus existiu é enganosa. A maioria dos historiadores especializados em estudos bíblicos, muitos com formação teológica, aceita uma versão moderada da historicidade, mas a maioria dos historiadores gerais não se pronuncia sobre o assunto porque não há evidências suficientes para análise. As verdadeiras metodologias históricas exigem que rejeitemos narrativas que dependem de milagres, exceções improváveis e evidências circunstanciais. Até que surjam evidências contemporâneas, independentes e não teológicas que confirmem a existência de Jesus tal como descrito nos Evangelhos, a posição histórica mais honesta é reconhecer que não temos base para afirmar com certeza que o Jesus bíblico existiu como figura histórica. A busca da verdade histórica não deve ser subordinada à necessidade de confirmar crenças religiosas. Como disse o próprio Jesus, se é que ele disse algo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, este vídeo não está buscando a verdade, está buscando confirmação para uma crença pré-existente, e nisso falha miseravelmente. Pontos adicionais e aprofundamentos necessários. Permita-me complementar minha análise anterior com elementos essenciais que reforçam ainda mais a improbabilidade histórica do Jesus bíblico. 1. A natureza teológica dos evangelhos. Não são história, são proclamação. O vídeo trata os evangelhos como documentos históricos neutros, mas está em uma falácia fundamental. Os evangelhos foram escritos décadas após os eventos supostos. Marcos por volta de 70 d.C., João por volta de 100 d.C. Eles não são assinados por testemunhas oculares, mas por autores anônimos que escreveram em terceira pessoa. Seu propósito declarado não é histórico, mas teológico. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo. João 20:31. Os evangelhos contêm inconsistências internas flagrantes sobre detalhes cruciais. Diferenças nos evangelhos sobre a genealogia de Jesus. Mateus versus Lucas. Diferenças sobre os últimos momentos de Jesus. Palavras na cruz. Diferenças sobre eventos da ressurreição. A lógica implacável. Se os evangelhos fossem documentos históricos objetivos, por que conteriam tantas contradições sobre eventos centrais? A resposta é óbvia. Eles foram escritos com propósitos teológicos específicos, não para registrar fatos históricos. 2. A transformação rápida da figura de Jesus. De profeta humano a Deus. O vídeo ignora completamente o problema do desenvolvimento doutrinal extremamente rápido. Paulo, 50-60 d.C., trata Jesus como um ser cósmico pré-existente, mas faz pouca referência à vida terrena. Marcos, 70 d.C., apresentam Jesus humano com momentos de divindade. João, 90-100 d.C., apresenta Jesus como a palavra que era Deus desde o início. Concílio de Nicéia, 325 d.C., formaliza a doutrina da Trindade. A lógica devastadora. Esta evolução doutrinal extremamente rápida, de profeta humano a Deus em menos de 100 anos, é incompatível com a historicidade de uma figura específica. Quando comparada com figuras históricas reais, como Sócrates ou César, não vemos essa transformação radical em tão curto período. 3. A questão da transmissão textual. Alterações sistemáticas. O vídeo ignora completamente o problema da transmissão textual. Não existem manuscritos originais dos evangelhos. Os mais antigos datam de pelo menos 100 a 150 anos após os eventos. Estimativas conservadoras indicam 300.000 a 400.000 variações textuais nos manuscritos do Novo Testamento. Muitas passagens-chave são reconhecidamente interpolações posteriores, como Marcos 16 capítulo 9 versículo 20, e o texto sobre a mulher adúltera. A passagem mais famosa sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15, 3-8, é considerada por muitos estudiosos como uma fórmula teológica pré-paulina que foi incorporada posteriormente. A lógica irrefutável. Se nem mesmo os textos cristãos originais sobreviveram sem alterações significativas, como podemos confiar em sua precisão histórica sobre eventos que supostamente ocorreram décadas antes de sua escrita? 4. Os paralelos mitológicos. Não são coincidências. O vídeo trata a história de Jesus como única, mas ignora sistematicamente os paralelos mitológicos. Mitras. Nasceu em 25 de dezembro, batizado, realizou milagres, tinha 12 seguidores, ressuscitou no terceiro dia. Dionísio. Transformou água em vinho, andou sobre água, foi crucificado e ressuscitou. Krishna. Nasceu de uma virgem, teve sua vida ameaçada por um rei, realizou milagres, ressuscitou mortos. Osíris.
Foi morto e ressuscitou. Ofereceu vida eterna aos seus seguidores. A lógica contundente. Estes paralelos não são meras coincidências. São evidências de que a figura de Jesus foi construída dentro de um padrão mitológico estabelecido muito antes do século I. A alegação de que Jesus é único é simplesmente falsa historicamente. 5. Teologia da substituição. Como a igreja cristã se construíra sobre ruínas judaicas. O vídeo ignora completamente o contexto de conflito judaico-cristão. Os evangelhos foram escritos após a destruição do templo em 70 d.C. Eles refletem um momento em que os cristãos estavam se separando do judaísmo. A ênfase nos judeus como responsáveis pela morte de Jesus é um reflexo desse conflito pós-70 d.C. O Sinédrio não tinha autoridade para condenar a morte sob o governo romano. Esta descrição é anacrônica. A lógica é implacável. Os relatos da crucificação de Jesus são claramente moldados pelo contexto pós-70 d.C., não pelo século I. A descrição do Sinédrio condenando Jesus à morte é uma projeção anacrônica de conflitos posteriores. 6. A falta de evidência arqueológica para os eventos mais significativos. O vídeo menciona algumas descobertas arqueológicas, mas ignora sistematicamente a ausência de evidências para os eventos mais importantes. Nenhuma evidência arqueológica para a crucificação de Jesus. Não existem registros romanos, inscrições ou qualquer documento contemporâneo. Nenhuma evidência arqueológica para a ressurreição, óbvio, mas o vídeo sugere que a falta de corpo é evidência, o que é absurdo logicamente. Nenhuma evidência arqueológica para os milagres, multidões alimentadas, cegos curados, etc. Nenhuma evidência arqueológica para os eventos cósmicos descritos em Mateus 27, 51 e 53, terremotos, trevas, santos ressuscitados. A lógica devastadora. Se eventos tão extraordinários realmente ocorreram, por que não há nenhuma evidência arqueológica ou documental contemporânea? A resposta lógica é que eles não ocorreram como descritos. 7. Há problema da ressurreição. Uma alegação que não pode ser histórica. O vídeo trata a ressurreição como um fato histórico, mas isto é uma contradição em termos. Por definição, milagres não são eventos históricos, mas alegações teológicas. A metodologia histórica não pode confirmar ou negar milagres. Ela pode apenas examinar as alegações sobre eles. A ressurreição é uma interpretação teológica dos primeiros cristãos, não um fato histórico verificável. A lógica é irrefutável. Tratar a ressurreição como um fato histórico é cometer uma falácia categoria. Misturar domínios epistemológicos diferentes, história versus teologia. A ressurreição pode ser uma crença teológica válida, mas não pode ser um fato histórico. Conclusão ampliada. Há necessidade de uma abordagem histórica honesta. A análise histórica honesta não pode aceitar a narrativa bíblica como descrição factual de eventos. O que provavelmente ocorreu foi um ou vários pregadores judeus apocalípticos no século I, possivelmente chamados Jesus e Yeshua. Uma rápida mitificação dessas figuras após suas mortes. A incorporação de elementos mitológicos já existentes no mundo mediterrâneo. A construção de uma narrativa que explicava a ausência do Messias prometido. A elaboração teológica que transformou um profeta humano em um ser divino. A verdade histórica é que não temos evidências suficientes para reconstruir a vida de um Jesus histórico específico como é descrito nos evangelhos. O que temos são camadas de interpretação teológica construídas ao longo de décadas. A honestidade intelectual exige que reconheçamos que a figura de Jesus dos evangelhos é primariamente teológica, não histórica. Isso não nega que possa haver um núcleo histórico, mas mostra que não podemos acessar esse núcleo com segurança através das fontes disponíveis. A busca da verdade histórica não deve ser subordinada à necessidade de confirmar crenças religiosas. Como disse o filósofo David Hume, o milagre é uma violação das leis da natureza, e como uma experiência firme e inabalável já estabeleceu essas leis, a prova contra o milagre, pela própria natureza do caso, é tão forte quanto qualquer argumento de que a experiência humana possa ser suscetível. Após uma análise meticulosa de todas as evidências apresentadas no vídeo, chegamos a uma conclusão inescapável. O Jesus bíblico é a única figura histórica cuja existência é comprovada por uma combinação de textos teológicos, interpretações equivocadas de fontes não cristãs e uma generosa dose de desejo de acreditar. Os argumentos do vídeo são tão frágeis que, se aplicássemos o mesmo padrão de evidência a outras figuras históricas, teríamos que concluir que Sócrates foi um personagem inventado por Platão para vender mais livros, afinal, não temos escritos dele próprio. César Augusto era na verdade um personagem de ficção porque não encontramos seu anel com a inscrição Imperador de Roma.
Embora, ironicamente, tenhamos encontrado o anel de Pilatos, que segundo o vídeo confirma tudo. Napoleão Bonaparte nunca existiu, pois não há registros contemporâneos de alguém chamado Pequeno General francês que perdeu em Waterloo. O vídeo é um exemplo primoroso de como se pode construir uma prova histórica a partir de mal-entendidos deliberados, chamar o Testimonium Flavianum de prova incontestável quando até os historiadores cristãos admitem que foi adulterado, falsificações aceitas como genuínas, o ossuário de Tiago, que a autoridade de antiguidades de Israel declarou falso, confusão entre mito e história, tratar profecias escritas séculos antes como previsões quando, na realidade, os evangelhos as moldaram para se encaixarem nelas. Silêncio interpretado como confirmação. O fato de ninguém ter duvidado da existência de Jesus é usado como prova de que ele existiu, ignorando que ninguém duvidava da existência de Mitra ou Dionísio também. O vídeo é tão convincente que, se seguirmos seu método histórico, podemos provar que Santa Claus existe, pois há registros romanos de um bispo chamado Nicolau que vivia no século IV, ignorando que o Papai Noel moderno foi criado pela Coca-Cola. Harry Potter é histórico, já que há descrições precisas de estações de trem em Londres, King's Cross, e muitos acreditam em sua história. Os vampiros são reais, pois Vlad, o Empalador, existiu e hoje há pessoas que se identificam como vampiras. Segundo a lógica do vídeo, isso confirma tudo. Na verdade, o vídeo é tão bom que quase me convenceu de que Jesus existiu, exatamente como descrito nos evangelhos escritos décadas após sua suposta morte por autores anônimos que nunca o conheceram pessoalmente. É impressionante como o vídeo consegue transformar a ausência de evidências em prova definitiva, silêncio histórico em confirmação tácita, e interpolações cristãs em fontes não cristãs. Mas, como dizia o próprio Jesus, se é que ele disse algo, felizes os que não viram e creram. E, de fato, o vídeo é um tributo à felicidade daqueles que não precisam ver evidências para crerem em qualquer coisa que seja convenientemente apresentada como histórica. Então, para encerrar com a mesma lógica histórica do vídeo, se o Jesus bíblico não existiu, alguém precisa explicar por que tantas pessoas ao longo de 2000 anos acreditaram nele. Ah, espera. Isso é exatamente o que fazemos com Mitra, Dionísio, Osíris e todos os outros deuses que morrem e ressuscitam. A diferença é que ninguém construiu impérios, cruzadas e inquisições em nome deles. Parabéns ao responsável por ter criado uma prova histórica tão convincente que até um historiador sério teria dificuldade em não rir de tão frágil que é. Mas, como diz o ditado, quem quer ser enganado, sempre encontra alguém disposto a enganar. E, pelo visto, o vídeo encontrou seu público-alvo perfeito. Agora, se vocês me derem licença, vou sair à procura do anel de Santa Claus e da piscina onde Harry Potter aprendeu a voar, afinal. Segundo metodologia histórica do vídeo, se eu encontrar essas coisas, terei provado que eles também existiram. Porque, como dizia o vídeo, a arqueologia não mente, mesmo quando está mentindo descaradamente. E lembrem-se, se alguém lhes disser que a história de Jesus é mito, mostrem-lhes este vídeo. Afinal, nada convence mais do que uma análise histórica feita por alguém que confunde Crestos com Cristos, chama interpolações cristãs de fontes não cristãs, e apresenta o ossuário de Tiago como prova definitiva depois que foi declarado falso por especialistas. Boa sorte na busca da verdade histórica. Mas, por favor, tragam evidências melhores do que as apresentadas aqui. Até um historiador medieval teria vergonha desta análise.